Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. Próximo, por favor, João, vamos aí para a próxima escolha, próxima batalha. E aqui a gente está falando de running backs. Cara, e assim, gente, batalhas de training camp, como a gente já falou, né? Os grandes jogadores, eles não estão em batalha, né? Então, geralmente, é a galera marromeno. Mas lá no time do Dallas Cowboys, nós temos 2 running backs brigando pela vaga do Doodle, que está no Carolina Panthers. Rico Dottle. Mas eu fiquei... Não fiquei triste, né? Mas alguém deve ter ficado triste porque tu ignorou o Miles Sanders aqui, Cara, né? Ignorei o Miles Sanders efetivamente, porque o Miles Sanders era um running back já apagado lá no time do Bears na época. Aí ele foi pro Panthers, talvez passou algum time antes, mas eu lembro do Panthers. Cara, não fez nada no Panthers, ficou atrás do Chuba Hubbard. E não há nada que indique que ele vai ficar na frente do Javonte Williams ou do Jaden Blue, tá, né? O Jaden Blue é uma escolha de 5ª rodada desse ano. E o Javonte Williams estava no Broncos ano passado, né? Javonte Williams teve uma boa temporada em 2021 quando foi draftado, sofreu com lesão em 2022, 2023 e 2024 não performou bem, então ele tá indo pro time do Dallas com aquele pedigree de uma boa escolha do draft, de um primeiro ano de rookie, mas um cara que não demonstrou nada depois. Ou seja, tipo, cara, quem sabe mudando o ambiente, quem sabe mudando a OL, quem sabe dando oportunidades para esse cara, quem sabe vai. Porém, ele já chega com competição do Jaden Blue, que não é um cara que estava tão bem cotado no draft, né? Embora a gente saiba que esses running backs do draft desse ano eram, teoricamente, uma boa classe. Então, ele pode, de fato, ser uma surpresa. Eu estou com o guia on the clock do draft aberto para ver o que eles falaram sobre Jalen Blue antes do draft. E aí, o que diz é isso, né? Muita velocidade, muita aceleração. Quando consegue combinar isso com a sua elusividade e capacidade de fazer cortes, se torna uma ameaça, mas tem um tamanho abaixo do desejado para a posição. E sua capacidade de lidar com o contato também não é tão interessante. Então, tá aí o menino Jaden Blue, que vai brigar pela vaga de running back dos Cowboys, que já teve muita gente muito boa por lá, né? O Guilherme Matos fez uma correção no chat. Deixa eu te agradecer, Guilherme. Eu confundi na minha cabeça aqui, o Miles Sanders com o Montgomery, tá? E vou te até explicar por que eu confundi. Porque num ano eu tive o Montgomery como running back no meu fantasy e no outro ano eu tive o Miles Sanders. E eu passei os 2 anos xingando os dois o ano inteiro, tá? O Montgomery no Bears era difícil. E o Miles Sanders no Eagles era difícil também. Por isso que eu acabei trocando os dois. Mas é isso mesmo. O Miles Sanders saiu do Eagles e aí foi pro Panthers. Cara, eu creio que a gente vai ter muito provavelmente o Javonte Williams com a maioria dos snaps e talvez o Jaden Blue e o Miles Sanders rotacionando, dividindo snaps. A gente tem visto cada vez mais técnicos optando por comitê, né? Então pode ser que a gente veja, mesmo que com Javonte Williams titular, o Jaden Blue tendo uma carga bem legal aí já no primeiro ano. Então, se fosse para chutar, eu acho que como running back número 1 vai sair o Javonte Williams. Até porque, se ele começar a temporada de reserva de um cara que foi escolha de 5ª rodada, aí paremos, né? Mas acontece, né? Falar em aí paremos, não esqueçam do nosso clube de membros, pessoal. Assine o clube de membros aí do Zona Neutra, faça parte dessa galera que apoia o nosso trabalho. Inclusive, sobre o clube de membros, o vídeo gravado na segunda passada já foi ao ar hoje. Meio-dia. Já está no ar, você que é membro tem aí o vídeo que o Neymar e o Zuma gravaram na semana passada. E terminando a nossa live aqui, nós vamos gravar mais um vídeo para o clube de membros que será publicado nos próximos dias, não vou dizer quando, porque... não conversei com o Montanha. Não, depende muito da nossa agenda, né? Depende se tem live durante a semana, se não tem live durante a semana, são pontos aí que levam em consideração aí, quando eles são divulgados ou não. Próximo, batalha por posição. Opa, temos os 4 dragões do Apocalipse aqui. Aquele meme, né? Aquele meme comum que tem 2 dragões com cara de bravo e um com cara de tanso, né? Isso. Mas na verdade tu trouxe 4 com cara de tanso, que foi uma maldade, Lucas. Esse slide quem fez foi o Lucas, tá, galera? Quem que eu ia botar com cara de bravo aqui? Cara, o Sanders, cara. O Shadow Sanders, eu acho que merecia uma cara de bravo. Não. A gente tá falando, obviamente, aqui da posição de quarterback do Cleveland Browns, que hoje tem
oficialmente tem 5 quarterbacks, mas o Deshaun Watson não vai jogar, então já deixei ele de fora aqui. E aí a gente tem Joe Flacco, Kenny Pickett, Shedeur Sanders e Dillon Gabriel, os dois draftados nesse ano, sendo que o Gabriel foi draftado antes do Shedeur. E aí, Zuma, pra gente balizar a nossa conversa aqui, eu fui atrás das odds para quarterback titular do Browns na semana 1. O favorito é o Flacco, 2-1, o Pickett depois 3-1, o Gabriel 6-1 e o Sanders quase 10-1 para ser titular na semana 1. Cara, penso eu que você precisa colocar o Dillon Gabriel na frente do Shedeur Sanders, pelo menos nessa questão agora no training camp. Porque, cara, você draftou o cara primeiro. Então tu precisa manter... O que leva a crer que ele vai ter mais recepções, mais repetições até no training camp. Outro ponto interessante, galera. Quando a gente tá lá no training camp, quando os times vão treinar, né? Isso acontece na NFL também. O time titular tá lá em campo, treinando, não sei o quê, e o quarterback tá lançando. O quarterback titular, ele tem mais repetições, ele lança mais bolas... do que o backup, o primeiro backup, do que o segundo backup. E a diferença é muito grande, tá? Então, assim, a gente consegue avaliar quem tá na briga para titular com o número de repetições que cada um tá tendo. Então, Flacco hoje deve ser o titular. Foi o que eu li também. A tendência é que o Joe Flacco, pela experiência e tudo mais, ele seja o titular, com o Kenny Pickett sendo o backup. Sabe o que é pior? É que eu vejo um mundo bem plausível de que os 4 vão ter snaps durante a temporada. Os 4 vão jogar em algum momento, né? Os 4 vão jogar em algum momento. Acho muito plausível também. Acho muito plausível. Como também pode ser bem tranquilo um ano em que jogue Flacco e Pickett e Sanders e Gabriel fiquem simplesmente nos backups, né? Tipo, nesse caso aqui, cara, muito provavelmente um nem vai a campo. Não, exato, porque geralmente você tem 3 quarterbacks entre os 53, né? Então, um desses aqui nem vai... de novo, como a gente já falou, fazer o roster. É uma possibilidade, né? Embora tenha times que deixam 4 também, né? Enfim, vamos descobrir aí durante a temporada. Olho no training camp do Browns. Próximo slide. Vamos falar agora da Superliga de Fantasy. Chegou o momento, Lucas. Eu estou com a camiseta da primeira edição 2023. Em 2023 nós tivemos 588 jogadores na Superliga de Fantasy. Em 2024, Lucas Kopp, tivemos 1.056 jogadores. E quantos jogadores temos agora? 1.250 e alguma coisinha. Já temos 1.250, ou seja, em uma semana e meia após abertas as inscrições, a gente já superou o número do ano passado e convidamos vocês a convidarem mais amigos seus para deixar esse torneio ainda mais interessante, ainda mais legal. E o ponto positivo é, mas eu vou convidar um amigo meu, eu vou ter menos chance de ganhar. Na verdade não, porque você vai continuar jogando uma liga de 12 pessoas. Então se você for um jogador competente, um jogador de qualidade, convidar amigos seus só vai deixar você mais orgulhoso quando você puder dizer, cara, eu fui campeão de uma liga, de um torneio que tem 2.000 jogadores. Como é que eu posso fazer a indicação da Superliga e ainda ser beneficiado com isso, Lucas? Se você já se inscreveu na Superliga, você tem um link dedicado para convidar seus amigos. E aí, quando você manda o link para o amiguinho e ele se inscreve, você, aqui no nosso sistema, o nosso sistema acusa que você indicou aquela pessoa. Você vai ganhando prêmios progressivamente, quanto mais indicações você fizer. Mas eu me inscrevi e não salvei o link. Não tem problema, entra lá de novo no site da Superliga, superligafantasy.com.br, coloca o seu CPF como se você fosse se inscrever e você já vai ser redirecionado direto para a última página, onde você consegue de novo copiar o seu link dedicado para enviar para os seus amigos. E uma outra coisa legal, Zuma, é que em tempo real você pode ver qual é o tamanho da torcida do seu time na Superliga. Ou seja, será que tem muita gente na Superliga que torce para o mesmo time que você? superligafantasy.com.br/maiores torcidas NFL, ou tem o link lá na homepage também, e você vê em tempo real o tamanho da sua torcida, e aí você pode convidar os torcedores do seu time para melhorar a posição do seu time aqui
nessa lista, só por curiosidade, Green Bay Packers lidera hoje o nosso censo da Superliga. E se você nunca jogou Fantasy, eu recomendo fortemente que você faça inscrição na Superliga, porque é um campeonato extremamente friendly. A gente tem aí uma comunidade que abraça novos jogadores, né, Lucas? A começar pelo próprio Zona Neutra, que tem um programa todas as terças-feiras que se chama Zona de Fantasy, às 17h30 ou 17h45, depende aí da terça-feira, mas geralmente às 17h45, onde o Montanha e o Éder falam sobre a semana de fantasy, sobre novidades, sobre táticas, estratégias, e agora que a gente está nesse momento que é pré-draft, daqui a pouco vão começar os drafts, é muito mais rico ainda você estudar um pouquinho de fantasy. Então, semana passada a gente fez um programa muito bacana, onde que o Montanha e o Éder explicaram um pouquinho sobre esse período pré-draft, e já tem um vídeo do Montanha também explicando como é que você faz acesso à plataforma do fantasy. Tutorial. Isso, um tutorial. Então, cara, é bem simples. Tá aqui nos vídeos do Zona Neutra. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos à Superliga de Fantasy. E por último, eu vou deixar uma dica. Diga. Que é você fazer a inscrição rápido, porque os drafts começam ali no comecinho de agosto, né, Lucas? E os drafts vão começar por aquelas ligas que já estiverem fechadas. E à medida que os drafts forem acontecendo, o tempo de escolha dos jogadores vai diminuindo, porque vamos chegando mais perto da season. Então, se você quer ter mais tempo para escolher, com mais calma, poder estudar com mais tranquilidade, faça inscrição rápido. Por último de último, temos duas surpresas vindo por aí, né, Zuma? Uma a gente ainda não pode falar, mas divulgaremos em breve. E a outra a gente já pode dar um spoilerzinho, porque a gente vive falando do anel, que o campeão brasileiro vai ganhar o anel, que o anel de ouro, que o anel não sei o quê. Mas cadê o anel? Vocês vão ver em breve o anel, porque neste final de semana, o campeão brasileiro de Fantasy de 2024, Jadson Félix, está vindo lá de Fortaleza aqui para Blumenau para receber o anel em mãos. Então, em breve, muito em breve, você verá nas redes sociais o Jadson aí com o primeiro anel de ouro da história da Superliga, e esse ano tem mais um anel de ouro em disputa. Exatamente, o Jadson foi convidado aí pelo pessoal da FNN, ele vai passar um final de semana com tudo pago aqui, a gente vai gravar Zona Neutra com ele, a gente vai levar ele em restaurantes bacanas de Blumenau, ele vem com a esposa, vai comemorar aí também a lua de mel, que ele casou recentemente, vai ser um final de semana muito bacana com o Jadson. E por que a gente tá trazendo ele pra cá, Lucas? Porque ele é o campeão brasileiro de Fantasy. Porque esse anel tá avaliado em R$14 mil, cara. A gente não ia mandar esse anel pro correio nem, né? Então a gente preferiu trazer o Jadson pra cá do que simplesmente mandar o anel pro correio. Vamos lá, João, para o próximo slide, Surfshark, a VPN premiada. Se a gente já falou de brigas e de draft e de Superliga, a gente vai falar um pouquinho agora de Surfshark. E a Surfshark é um patrocinador do Zona Neutra, e com uma VPN, galera, você consegue basicamente proteger os seus dados na internet. Isso é muito importante, cada vez mais a gente está aí suscetível a fraudes e a golpes. Então, tendo uma VPN, que é uma rede de internet ali protegidinha, que protege os seus dados, com certeza fica mais tranquilo de você acessar, por exemplo, essas Wi-Fis públicas. Exatamente. Essas Wi-Fis que você não sabe a qualidade, e mais do que isso, cara, você consegue acessar conteúdos no exterior, como se você estivesse lá, porque a gente tem conteúdos que são, né, fechados aí para cada país. E outro ponto é o seguinte, tem um adblock também, você tira aquelas pop-ups chatas do seu navegador quando você está utilizando a Surfshark. E se você se cadastrar pelo link da descrição, você consegue aí um bônus, 2 meses grátis na Surfshark com o nosso link, tá, pessoal? Surfshark. Coisa linda. Voltamos às batalhas por posição e agora a gente vai falar de Travis Etienne versus Tank Bigsby, a dupla de running backs lá do Jacksonville Jaguars. Mais uma batalha de posição meio triste, meio modorrenta, sabe? Por quê, cara? Porque o Travis Etienne, cara, teve um ano excelente lá no Jaguars, depois 2 anos ruins, não estourou da forma que deveria, cara, e o Tank Bigsby, quando teve as chances ano passado e parecia que ia, não foi.
Inclusive... Já gostou do não foi, né? Inclusive, nós temos o Tutem, se eu não me engano, que é um terceiro running back. Baixa o Tutem, pique de começo do dia 3. Exatamente, que é um cara que também tá nessa briga. Não creio que ele venha brigar para liderar a posição de running back, ser o número 1, tá? Mas deve ficar entre Travis Etienne e o Tank Bigsby, mas há um mundo em que ele seja o 2, por exemplo. Exatamente. Ou 3, né? Ou que os 3 joguem, que é meio que o que aconteceu lá no Tampa Bay Buccaneers ano passado. Cara, mas eu acho que o Travis Etienne, ele tem uma pegada de meio que um pedigree de estrela ainda, saca? Então não sei se eu vejo ele fazendo, por exemplo, esse comitê de running backs. Eu acho que a tendência é ele ser o cara que abrace a maior quantidade de snaps, o Tank Bigsby em segundo e o Tutem ali em terceiro, tá? Com pouquíssimos snaps, eu vejo acontecendo. Agora, se o Travis Etienne tiver um outro ano horrível igual ano passado, isso aqui pode mudar tudo, né? Pra Fantasy, a gente sabe que Fantasy e NFL são coisas ligadas, porém diferentes, mas dá pra gente tirar alguns cheiros, né? Pra Fantasy, ano passado, o Bigsby terminou, obviamente, na frente do Etienne, né? Ele foi o running back 31 contra 39, mas pra esse ano... os analistas colocam o Etienne na frente, ele é o 33 e o Bigsby é só o 48, o que nos leva a crer que temos informações suficientes para de fato acreditar que o Etienne vai ter uma quantidade bem maior de snaps. E um outro ponto a gente considerar aqui no Jacksonville Jaguars é que temos um novo head coach, o Liam Cohen, que vai querer explorar o jogo corrido para abrir espaço para o jogo aéreo, né? Um jogo aéreo aí que tem Trevor Lawrence passando para Brian Thomas Jr. e agora pro Travis Hunter. E o novo Offensive Coordinator, que também chegou lá esse ano, o novo coordenador ofensivo, o Grant Udinski, ele só tem 29 anos, Essa informação me surpreendeu, não sabia, aprendi pesquisando o programa de hoje. Cara, é aí que a gente tem aqueles choques de realidade que a gente tá ficando velho, né? Quando a gente começa a ser mais velho que os caras que a gente vê lá, né? Eu lembro muito bem quando eu era ali adolescente, 18, 20, 25 anos, eu olhava os jogadores de futebol e o cara com 30 anos era velho, tava encerrando a carreira. Cara, eu lembro muito bem quando eu via Malhação e o meu sonho era chegar no segundo ano pra dizer que eu tava no mesmo nível de escola dos caras da Malhação. Bom, isso aí eu já não lembro porque eu já tava um pouquinho avançado nessa época. Mas o ponto é esse, cara. Tipo, eu olhava, por exemplo, o jogador de futebol e falava, o cara tem 30. E de repente agora eu tô olhando o cara já tá velho e é mais novo que eu. Tipo, o Neymar. Porra, o Neymar já tá velho, mas ele é bem mais novo que eu. O Neymar lá, o Neymar é o jogador, exatamente, entendeu? Então, cara, porra. Então aí tu começa, né? Mas isso é legal, porque também vai passando esse choque e depois... Esse caso é pior, né? Porque o cara, ele já é treinador e ele é mais novo que tu. Não, mas aí tudo bem, porque ele não conseguiu ser jogador, né? Porque ele não conseguiu ser jogador. Teve alguma coisa que impossibilitou ele de seguir a carreira dentro de campo. Cara, Travis Etienne, Tank Bigsby... Etienne sai na frente, mas não sabemos o que vai acontecer. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.